A Deus, os irmãos podem se assentar. Poderoso este nome é, o nome precioso de Jesus. Meus irmãos, na semana de 19, a partir do dia 19 até o dia 26, vamos ter uma semana de oração e jejum. Semana de oração e jejum. Ele está dizendo assim, olha, você pode orar sem jejuar, mas você não pode jejuar sem orar. Então nós estamos convidando a igreja para uma semana de oração. Há uma nota no boletim sobre isso e nós queremos convidar você a participar, a se engajar, a confiar, a praticar a oração, a trazer a prática da oração para a sua agenda. Ter hora, ter momento certo de você entrar no secreto com o Senhor em oração. Hoje pela manhã, Deus nos trouxe uma palavra sobre oração. A importância da gente se conectar com Deus através da oração. E hoje é o domingo do Connect e Desconnect. Nós estamos falando, conectamos com Deus através da oração e nos desconectamos do mundo através do jejum. Em síntese, é isso, jejum é uma desconexão, é quando você separa um pouco, se afasta um pouco, se desconecta um pouco do mundo para se dedicar à oração. E cada um pode decidir como vai ser o seu jejum. E a gente tem estudado aqui na igreja sobre jejum e estamos sabendo como que isso funciona. Você abre mão de algo que é importante para você, que faz parte da sua agenda, que vai fazer falta para você, porque quando você se lembrar daquilo, você vai se dizer, olha, agora é hora de eu ir para a oração e se dedicar à oração. Então, a oração é essa chave que abre a porta do coração de Deus. Alguém disse que a oração é o idioma com o qual nós conversamos com o Senhor. Uma pessoa disse também que a oração é a distância entre o que eu preciso e as proezas de Deus, as respostas de Deus. Tudo é possível através da oração. E porque quando eu oro, eu digo, Senhor, só o Senhor pode agir. Agora é com o Senhor, eu espero em Ti. E Deus responde a oração. Hoje eu queria conversar com os irmãos um pouco sobre jejum. Porque eu me conecto com Deus pela oração e eu preciso me desconectar um pouco do mundo. Meus irmãos, eu preciso intencionalmente me desconectar um pouco das coisas do mundo, a fim de focar nas coisas de Deus, de me concentrar em oração. E quando a gente pensa em instrução sobre jejum, o primeiro texto que vem ao nosso coração está em Mateus capítulo 6, versos 16 a 18, é o próprio Jesus instruindo sobre jejum. Ele vai dizer assim, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e se a teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Com essa instrução, Jesus derruba o uso do jejum pela religiosidade. Ele diz, não, o jejum não é uma ferramenta religiosa. Jesus não é um instrumento para você se gabar diante dos outros, ou querer parecer superior aos outros, porque você está jejuando. Não, Jesus vai dizer, o jejum é algo entre você e o Pai, lá no secreto. Você sabe em que está jejuando, a dimensão do seu jejum, o propósito dele, e você vai em oração a Deus, e somente Deus sabe do que você está, com o que você está se envolvendo, a luta que você está travando. A condenação do uso do jejum para fins religiosos, meus irmãos, na verdade, data lá do Antigo Testamento. Eu vou mostrar para vocês um texto em Isaías capítulo 58, versos 3 e 4, diz assim, dizendo, pois se jejuamos nós e tu não atentas, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho.
Versículo 4 de Isaías 58, o próximo versículo. Eis que jejuas para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Deus está dizendo assim: olha, se vocês estão jejuando com interesse próprio, para se prevalecerem do outro, para levarem vantagem, a oração que vocês vão fazer nesse jejum não vai chegar até o meu coração. E Jesus, no ensinamento dele, diz: entra no teu quarto, vai no secreto, é você e Deus, ora a Deus, fala com Deus, jejua. E nós encontramos, meus irmãos, algumas situações interessantes de jejum na Bíblia, que nós, a igreja dessa primeira parte do século 21, precisa se lembrar, resgatar, entender e praticar. Vou começar com um texto bem conhecido de Mateus capítulo 4. Olha, meus irmãos, a Bíblia vai falar algo muito interessante. A seguir foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto. Para quê, igreja? Para quê, igreja? Leia esse texto comigo. Para que o Espírito conduziu Jesus ao deserto? Para ser tentado pelo diabo. Olha o que aconteceu. Eu digo o seguinte: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, diz o texto, para ser tentado. Mas a primeira parte da vida de Jesus, naquela experiência no deserto, foi de jejum. Jesus se desconectando e oração. E aí o tentador se apresenta, e se você continuar lendo o texto, você vai ver. Ele vai começar a tentar Jesus, a pressionar e a tentar de diversas maneiras. E no final desse episódio de tentação, que o próprio Jesus enfrentou o diabo tentando, pressionando. A Bíblia vai dizer, depois de você ler com calma, que quando acabou tudo isso, o diabo saiu da presença dele, e os anjos de Deus vieram para servir a Jesus. Sabe, jejuar para vencer Satanás, jejuar para enfrentar e vencer o diabo. Ah, pastor, eu vim aqui na igreja para ouvir falar. Não, você veio aqui para ouvir falar que através do jejum e da oração Deus te dá a vitória sobre Satanás. Ou você acha que Satanás está dormindo? Ou você acha que Satanás é apenas uma criação fictícia, não existe? Eu vi uma experiência de um seminarista que estava no exame para ser pastor, e o examinador perguntou para ele assim: eu queria que você falasse sobre o diabo, quem é o diabo? E o seminarista falou assim: o diabo não existe não. Como assim não existe? É tentação também não existe não. É tudo história criada pelos homens. Mas como não existe, está na Bíblia. Não, a interpretação errada. Quer dizer que você não acredita que o diabo existe? Não acredito. Aí o exame continuou. Quando acabou o exame, o examinador voltou nessa pergunta. Querido, eu queria voltar aqui na pergunta sobre o diabo. Será que eu entendi mal? Você disse que não acredita que o diabo existe? Não, eu não acredito não. Aí o concílio se reuniu, meus irmãos, só os pastores, para avaliar o candidato. Como é que nós vamos aprovar esse rapaz para ser um pastor, se ele está dizendo categoricamente que ele não acredita no diabo? Então começaram a reunião. E depois de 5 minutos de reunião, um pastor antigo, veterano, falou assim: meus irmãos, os irmãos estão querendo reprovar esse menino aí, só porque ele disse que não acredita no diabo, que existe? É isso mesmo, ele tem que acreditar. Não, pode ficar tranquilo. Na primeira semana de ministério, ele vai ter certeza absoluta que o diabo existe. Pode aprovar. Uma semana de ministério, ele não vai ter dúvida mais que o diabo existe. Raul Lindsay, na década de 80, escreveu um livro que ficou famoso: Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. O apóstolo Pedro diz: vigiai, porque o vosso inimigo, o diabo, anda ao vosso derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. E para enfrentar o diabo, meus irmãos, eu preciso de comunhão com Deus. Eu preciso me desconectar do mundo e me conectar com Deus. E Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e ele foi vitorioso. Você não pode enfrentar o diabo com as suas forças. O diabo é mentiroso, caluniador, pai da mentira, acusador, impostor, falsário. Ele tem artimanhas
Ele é astuto. Ele tem toda uma engenharia, ele coloca toda uma engenharia, sabe, intelectiva, funcionando contra você. Ele planeja as coisas, ele arquiteta as coisas contra você, e você não pode enfrentá-lo sem estar preparado, e essa preparação implica em desconexão do mundo e conexão com Deus pela oração. Menos televisão e mais oração, menos internet e mais oração, menos redes sociais e mais oração. Estava no avião, e o senhor sentado do meu lado, ele abriu lá o computador dele, e apareceu lá a página do Facebook dele, e logo veio assim, estatística da semana, e ele estava lá alarmado com isso, porque ele tomou conhecimento que naquela semana ele passou mais de 40 horas nas redes sociais. Sabe o que é isso? E sabe o que dizia lá, meus irmãos? Que a média são 23 horas por semana que as pessoas estão passando com as redes sociais sem perceberem isso. E quanto tempo com Deus em oração? Desconectar para conectar, porque você enfrenta o diabo todo dia, toda hora. E quando Jesus sai do Monte da Transfiguração, encontra uma situação de enfrentamento contra as trevas, contra o diabo, ele vai dizer assim: olha, esta casta de demônio só com jejum e oração. Crentes confortavelmente assentados nas poltronas de suas casas, sem mergulhar na palavra, sem ter vida de oração autêntica e sem se preocupar em se desconectar do mundo, não vence a batalha contra o inimigo. O inimigo tem vencido, e por isso tanto divórcio, por isso tanta traição, por isso tanta mentira, por isso tanto jeitinho, por isso tanta coisa errada na vida daqueles que deveriam ser exemplos para a sociedade, os cristãos em Jesus, os que creem em Cristo. Por quê? Porque não estou levando a sério a oração. E por que não levam a sério? Porque não estão tendo coragem para se desconectar um pouco. O que é que conecta tanto você com o mundo? O que é que te leva tanto para o mundo? Então é tempo de se desconectar e buscar a presença de Deus. Então, eu preciso jejuar em função do meu enfrentamento espiritual. Eu tenho uma guerra, uma batalha espiritual para ser travada. Quem aqui está consciente que está em guerra espiritual? Levante a mão. De verdade. Quem aqui está consciente que está em batalha espiritual? Levante a mão. Sabe, meus irmãos, como é que a gente levanta a mão quando está falando de batalha espiritual? É assim, ó. É assim. É assim. Batalha não tem trégua. Ou você acha que o diabo fala assim: eu vou tentar esse irmão aí de 8 às 4 da tarde, 4 da tarde eu vou dar uma folguinha, vou tirar um nap. Ou você acha que ele fala assim: não, agora é hora do almoço, vou fechar a tentação aqui. Durante o almoço não tem tentação, mas tem, especialmente a da gula. Olha aqui, batalha espiritual, enfrentamento do inferno, enfrentamento das potestades malignas, é jejum e oração. Não é expertise, não é academicismo, não é conhecimento, não é inteligência, não é força humana, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Agora outra coisa, além do enfrentamento do diabo, tem o enfrentamento do mundo. Às vezes os esquemas do mundo, meus irmãos, os esquemas montados pelo mundo, nós temos que enfrentar esses esquemas e vencer. E para vencer, só jejum e oração. Vou trazer aqui o exemplo da rainha Esther. Está lá no livro que leva o seu nome, capítulo 4, versos 15 e 16. A história é muito conhecida de quem já leu a Bíblia. O povo de Deus estava sendo ameaçado de ser extinto. Um esquema foi montado, presta atenção, um esquema foi montado para simplesmente tirar da história o povo de Deus. Dizimar todo mundo, acabar com tudo. Mardoqueu, tio da rainha Esther, falou: isso não pode acontecer. Tem lá Esther está lá no poder, ela é rainha. Foi falar com Esther, só que tinha um problema, meus irmãos. Naquela época, a rainha não podia falar com o rei a hora que ela queria. Não podia. Para a rainha chegar na presença do rei, só se o rei mandasse chamar. Ela corria, ela podia ser morta.
Mardoqueu fala assim: você tem que ir lá falar com o rei, que estão querendo matar o seu povo. Ela fala: mas se eu for lá, ele pode me matar, ele não me chamou, tem tempo que ele não me chama. E Mardoqueu vai falar com ela assim: quem sabe não foi para um tempo como este que Deus permitiu que você fosse rainha. Cumpra o seu papel e salve o teu povo. Aí a Bíblia diz que Esther manda dizer para Mordecai ou Mardoqueu, seu tio, versículo 16, pode passar aí: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois disso, irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Ela foi, meus irmãos, mas ela foi respaldada por um povo que por 3 dias estava em jejum, em oração. Enfrentar os esquemas do mundo, as estratégias do mundo. Você que está no high school, no college, você que está na universidade, há estratégias do inimigo lá. Você no mercado de trabalho, estratégia de Satanás ali. Você que está, meus irmãos, nos relacionamentos sociais, estratégia do inimigo. E o mundo monta as suas estratégias, as suas teias, como aconteceu lá no tempo da rainha Esther. A teia foi montada para dizimar o povo de Deus, mas o jejum e a oração desmontaram a teia e o povo foi salvo. Enfrentar o mundo requer jejum e oração. Se desconectar das coisas do mundo para se conectar com Deus. Nunca tivemos tantas Bíblias, em tantos formatos. Tão fácil acessar a Bíblia. E nunca o povo de Deus leu tão pouco, proporcionalmente, como tem lido em nossos dias, irmãos. A Bíblia fica fechada a semana inteira, empoeirada. Não se conhecem os personagens bíblicos. Os pais não contam as histórias da Bíblia para os seus filhos. Eles estão cansados demais, eles trabalham muito. As pessoas crescem desconectadas da palavra, não conhecem a palavra, não conhecem a revelação de Deus. Como que vai enfrentar o mundo? Por isso, meus irmãos, nós temos uma geração de jovem que morre de medo do diabo, que morre de medo do mundo, que morre de medo de escuro, que morre de medo de tudo, porque não foi enraizada na palavra. Mas quando você se desconecta do mundo e se conecta com Deus, e quando você vai para o jejum e vai para a oração e se consagra a Deus para enfrentar o mundo, é o mundo que tem medo de você, é o diabo que tem medo de você, é ele que bate em retirada, é ele que foge. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, diz a Bíblia. A Bíblia nos manda fugir da tentação, mas não nos manda fugir do diabo. O diabo, ela manda resistir. Quem foge é ele. Mas como resistir se eu não conheço a palavra? Como resistir se eu corro para o mundo ao invés de correr do mundo? Quanto de mundo ainda está dentro de você? Na sua música, nos seus hobbies, no seu vestuário, nos seus vídeos, nas webpages que você visita, nos seus contatos, nas redes sociais. Quanto de mundo você permite entrar na sua vida, na sua mente e na sua casa? Desconecte-se e vai para o jejum e vai para a oração e experimente Deus te dar a vitória, fazendo envergonhar o diabo e as suas estratégias no mundo. Aquele, no tempo da rainha Esther, que estava armando para matar todos os judeus, foi envergonhado publicamente, porque o povo de Deus não levantou uma espada, dobrou os joelhos, fez jejum e oração. Então eu preciso do jejum para o enfrentamento do diabo. Eu preciso do jejum para o enfrentamento do mundo. Mais uma coisa aqui para a sua reflexão. Eu chamo o exemplo do texto do profeta Joel. Eu preciso do jejum para enfrentar a mim mesmo. Sabe? Para enfrentar eu mesmo. Sabia disso? Sabia que você precisa ter coragem para se enfrentar? Pesquisa realizada, sabe para quem o ser humano tem mais dificuldade de dizer não? Para ele mesmo.
o ser humano tem dificuldade de dizer não para ele mesmo. Já pensou nisso? Sabe, o profeta Joel vai ser usado por Deus: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende de mal. Leia esse texto, pode voltar no versículo 13 um pouquinho. Pense nesse texto, o que ele descreve de Deus ali, gente. Presta atenção nisso. Rasgai o vosso coração, povo, e não as vossas vestes. Rasgar a veste é religiosidade. Rasgar o coração é vida íntima com Deus. Exponha-se, rasga o coração, convertei-vos de verdade, mudem de mente, de direção. Convertei-se ao Senhor vosso Deus, porque quem é Ele? Ele é misericordioso, compassivo, Ele é longânimo, tardio em irar-se, Ele é grande em benignidade, e Ele desiste de fazer o mal quando há arrependimento sincero. Esse é Deus. Versículo 14. Quem sabe, Ele é tão compassivo, tão misericordioso. Se você se converter, quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor, o vosso Deus. Quem sabe se vocês não se convertem e passem a fazer o que agrada a Deus, o que honra a Deus. Sabe, eu preciso me desconectar do mundo para vencer a minha natureza pecaminosa, para vencer a minha tendência ao mal, a minha tendência ao erro. Você verifica isso nas crianças, meus irmãos. Você verifica isso na criança, a semente do mal. Daqui a pouquinho você vê a tendência. Está ali, é a nossa natureza humana. Sabe como é que eu faço, pastor? Para vencer a minha vontade. A carne pede, a carne grita, a carne exige. Como é que eu faço para vencer a carne? Para vencer o grito do meu eu. Eu mesmo estou me pedindo o pecado. Sabe quando você está de dieta e você não pode comer açúcar? Aí que a sobremesa que você mais gosta, a pessoa te oferece todo dia. Aí você vê aquele pudim de leite condensado, sabe, com aquela calda assim. Aí você fala: Senhor, tenha misericórdia dos teus servos, Senhor Deus. Aí vem a batalha, sabe por quê? Porque você tem que dizer não para quem? Para você mesmo. E sabe de uma coisa? Cada um tem a sua área de vulnerabilidade. Cada um tem a sua área mais fragilizada. E é nessa área de sua vulnerabilidade, e essa é a área onde você é mais frágil, que o inimigo vai investir pesado para pegar você ali naquela área. Porque ali você tem mais dificuldade de dizer não para você mesmo. Eu tenho que me desconectar do mundo, me conectar com Deus, para aprender a dizer não para mim mesmo, sabe? Para vencer a minha natureza pecaminosa. E para tomar a decisão de agradar a Deus, de honrar a Deus, presta atenção nisso, mesmo quando agradar a Deus e honrá-lo significa em me desagradar. Aí que está o ponto. Porque desagradar o meu irmão para agradar a Deus é moleza. Para desagradar meu vizinho para agradar a Deus, moleza. Quer ver mais moleza ainda? Desagradar a sogra para agradar a Deus, moleza. Todo mundo tira de letra. Sabe qual é o desafio? O desafio é que quando você para agradar a Deus, você precisa dizer não para você. Você fala assim: minha vontade é ir lá e dar um murro naquele cara. Aí Deus fala: mas isso não vai me agradar. Você tem que dizer não para você e segurar o murro. Você fala: eu vou lá, eu vou dizer tanto desaforo para aquela pessoa que ela vai se arrepender do dia que nasceu. O Espírito fala: isso não vai agradar a Deus. Você vai suportar as aflições. Você vai andar a segunda milha. Você vai entregar a sua túnica além da capa. Você vai perdoar 70 vezes 7 vezes, porque é isso que vai me agradar. Eu sei que o que vai agradar você é você ir lá e dizer os desaforos, dar um murro. Mas o que vai me agradar é ver você perdoando uma vez, 2 vezes,
70 vezes 7 vezes. Ah, Senhor, me agradar é mais fácil que agradar o Senhor. Mas agradar o Senhor é o que vai edificar a minha vida, é o que vai abençoar a minha vida. Mas você não vai agradar a Deus se você não se desconectar do mundo e se conectar com Ele na oração. Sabe, a gente tem alvos na vida, a gente tem metas na vida, desafios na vida, e a gente luta e trabalha para alcançar esses alvos, essas metas, e a gente chega a acreditar que tudo depende da gente. Na hora que a gente se quebra diante de Deus e diz: o meu maior alvo vai ser primeiro agradar a Deus, e depois disso eu vou ficar feliz com tudo que Deus me der, com tudo que Deus fizer. Eu vou glorificar o nome dEle. Eu conheci um pastor que pastoreou seguramente, efetivamente, liderando igrejas, mais de 60 anos da vida dele. Ele morreu com mais de 90 anos. Ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia assim: Lécio, se eu andasse de joelhos todos os dias da minha vida, ainda não daria conta de eu agradecer a Deus tudo que Ele tem feito por mim. Sabe, se Deus não responder mais nenhuma oração que você fizer, se Deus não satisfizer nenhum desejo que você compartilhar com Ele, se Deus não realizar nenhum milagre que você peça a Ele, pelo que Ele já fez por você, você tem motivos suficientes para adorá-lo, louvá-lo, honrá-lo, obedecê-lo e servi-lo até o último suspiro da sua vida. Sabe quem que eu preciso vencer? A mim mesmo. Então, eu preciso me desconectar pelo jejum e me conectar com Deus para vencer o diabo que está todo dia perto de mim, me tentando. Eu preciso me desconectar do mundo com o jejum e me conectar com Deus na oração para vencer o mundo e os esquemas do mundo. E eu preciso me desconectar do mundo, me conectar com Deus em oração para vencer a mim mesmo, eu mesmo. Há uma passagem interessante no épico Pequeno Príncipe. Alguém disse para ele assim: você vai ser juiz lá, naquele planeta. Mas naquele planeta não mora ninguém. Eu vou ser juiz de quem? Eu vou julgar quem lá? Você vai ser juiz de você mesmo. Aí tudo mudou. Porque uma coisa é apontar o dedo para os outros, e outra coisa é julgar a nós mesmos. Sabe por que você não está conseguindo dizer não para você? Sabe por que você não está conseguindo dizer não para o mundo? E sabe por que o diabo está ganhando batalha após batalha na sua vida? Porque você está conectado demais com o mundo e desconectado demais de Deus. A nossa proposta para você é que você faça uma inversão nisso, desconectando do mundo e conectando com Deus. E você vai experimentar as bênçãos de Deus na sua vida. Você crê nisso? Amém. Coloque a sua mão aqui no seu coração. Seja sincero diante de Deus. Mesmo que você tenha ouvido aqui palavras difíceis para você ouvir, desafiadoras, que incomodam, fale com Deus sobre a sua necessidade. Querido, abaixe sua cabeça. Fale com Deus sobre a sua necessidade pessoal de desconexão. E compartilhe com Deus o seu desejo sincero de conexão. Senhor, eu preciso me desconectar do mundo. Eu estou muito conectado com o mundo. Pessoas do mundo, hábitos do mundo, leis do mundo, comportamentos do mundo, atitudes do mundo, ideologias do mundo, filosofias do mundo, princípios do mundo. Eu preciso me desconectar um pouco disso, Senhor, para me conectar com os princípios da Tua Palavra, com a voz do Teu Espírito Santo, com o poder do Senhor na minha vida. Querido, e é esta conexão com Deus
o segredo da sua vitória. Pai querido, a nossa mão está no nosso coração. O Senhor conhece o coração de cada pessoa aqui, Senhor. O Senhor sabe quantos agora estão chorando, estão gemendo, porque percebem que estão conectados demais com o mundo. Mas o Senhor também ouve os gemidos daqueles que querem se conectar contigo, Senhor. Daqueles que querem fazer da oração mais do que um capítulo no livro de teologia, mais do que uma parte na ordem de culto, mais do que um hábito antes das refeições, daqueles que querem derramar a alma diante de ti em oração e acessar os teus mistérios e as tuas maravilhas. Sonda os corações nessa noite, Senhor Deus, e abençoa cada pessoa aqui indistintamente, independente de sua religião, independente de seus hábitos. Que o Senhor nesta noite possa tocar em cada coração e que haja mais conexão com o Senhor a partir desta noite nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Você pode se colocar em pé.